À questão dos crimes de guerra, convidado deste Jornal de Sábado, Gonçalo Matias, professor de Direito Internacional, que se junta a nós em direto por videoconferência. Muito obrigado por estar connosco. Boa noite. O Ministro da Justiça alemão disse hoje estar disponível para liderar um processo internacional de avaliação de crimes de guerra na Ucrânia ao abrigo do princípio da jurisdição internacional. Diz ele que podemos prometer que os criminosos de guerra não se podem sentir seguros em qualquer parte do mundo, certamente não na Alemanha. Vindo a ser aprovados os crimes de guerra, como é que estas penas para estes crimes podem ser implementadas? Ora bem, o que foi hoje anunciado pelo ministro alemão é algo que existe em vários países. Em Portugal não tanto, mas em alguns outros países europeus, como é o caso da Alemanha, o caso da Espanha, existe este princípio de jurisdição universal em relação a determinados crimes. Isto é, os crimes mais graves, como os crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, foram estabelecidos na legislação interna destes Estados como tendo jurisdição universal. Isto que é que significa? Que os tribunais da Alemanha, neste caso, têm jurisdição para apreciar, julgar e condenar pessoas que cometeram crimes muito graves, mesmo que esses crimes não tenham sido cometidos em território alemão ou contra cidadãos alemães. Isto não é uma inovação, não é uma invenção agora aplicada ao caso da Ucrânia. Isto já tinha acontecido em diversos países, incluindo na Alemanha, que acabou por condenar muito recentemente um responsável do governo sírio, alguém muito próximo de Bashar al-Assad, que se encontrava na Alemanha e que foi preso e julgado por crimes cometidos na Síria e acabou por ser condenado e agora a sentença confirmada muito recentemente em janeiro deste ano. Portanto, é algo que a Alemanha já fez, nós também já assistimos a isto noutros países, é algo que é complexo de fazer, desde logo, porque se há um país que está a proceder judicialmente, do ponto de vista criminal, contra altos responsáveis russos, isso implica que essas pessoas tenham de ser julgadas na Alemanha. Embora... E há revelia. Nesse caso é possível. Há uma grande discussão sobre se isso é possível no Tribunal Penal Internacional. No caso dos Estados internos, isso é possível. É possível julgar, como se diz, in absência, isto é, sem a pessoa estar lá presente. É possível que esse julgamento seja feito. Agora, evidentemente, que sendo condenadas, estas penas não vão ser cumpridas a menos que as pessoas se encontrem ou sejam entregues à Alemanha. Agora, por exemplo, prática, a Alemanha... isto vai querer dizer é que estas pessoas que vão ser todas investigadas e que serão julgadas e eventualmente condenadas, na prática elas deixarão de viajar para o Ocidente e ficarão com os seus movimentos restringidos à Rússia e a outros países que não tenham, por exemplo, acordos de extradição. Isso parece-me bastante claro. Repare, eu acho que isso já acabava por resultar da ação que decorre no Tribunal Penal Internacional. Há um momento a partir do qual o Tribunal Internacional vai começar a emitir mandados e esses mandados são válidos nos 123 países que são parte do Tribunal. Agora a isso acresce a Alemanha. Poderão acrescer outros países que também tenham jurisdição universal. Estes países vão emitir mandados de captura internacional e, portanto, todos aqueles que tenham acordos de extradição vão estar obrigados a cumprir esses mandados e, portanto, esses acordos de extradição, o que, como diz, com toda a razão, a consequência disto vai ser limitar muitíssimo, já estava muito limitado, mas limitar ainda mais toda e qualquer capacidade de movimento, quer de Vladimir Putin, quer dos outros altos dirigentes políticos e militares da Federação Russa. Mas a avaliar pelas últimas semanas, claramente que as cúpulas russas não estão propriamente muito interessadas com aquilo que possa acontecer do lado ocidental e as consequências, e quase que até têm sorrido, para não dizer rido, de sanções que são aplicadas pelo Ocidente contra estes, por exemplo, estes dois homens, Lavrov e Vladimir Putin, que poderão fazer parte das cúpulas russas, em conjunto principalmente com cúpulas militares, que terão encorajado soldados russos, por exemplo, a violar mulheres, crianças e também homens na Ucrânia. Estes crimes de guerra a serem comprovados podem ser encarados como crimes de Estado, crimes de guerra de Estado, e há algum enquadramento no direito internacional para punir Estados
que tenham tido este tipo de atuação? Sim, sem dúvida. Eu penso que hoje. A minha resposta tem que ter aí duas partes. Quanto ao Estado russo propriamente dito, essa punição não pode ser criminal, porque a responsabilidade criminal é individual neste caso, e, portanto, a responsabilidade do Estado russo terá de ser feita noutro contexto, por exemplo, no contexto civil. E já começaram ações de indemnização, inclusivamente nos Estados Unidos, ações de indemnização para compensar os danos que as pessoas sofreram, sejam danos morais, sejam danos materiais, e o Estado russo e os bens do Estado russo, muitos dos bens que se encontram no estrangeiro e que estão a ser congelados, podem ser utilizados para satisfazer essas indemnizações. Coisa diferente é a responsabilidade criminal, que neste caso é individual e, portanto, evidentemente que estas pessoas também podem ser responsabilizadas criminalmente por aquilo que fizeram. Há um aspecto que refere e que tem toda a razão de ser, que é o aspecto da ligação entre a ordem dada e o crime que é praticado. E esse passo é difícil de dar, mas é justamente essa evidência que está neste momento a ser procurada no terreno. E vejamos que quer o Procurador do Tribunal Penal Internacional, quer várias agências, hoje mesmo, Michelle Bachelet, que é a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, veio dizer que o seu gabinete já encontrou no terreno evidências mais do que abundantes da prática de crimes de guerra. E, portanto, essas evidências estão a aparecer, não só dos crimes cometidos, como da ligação desses crimes aos altos comandos militares. Quanto à questão do Estado, é evidente que estes são crimes de Estado, não é? Porque não estamos a falar de homicídios comuns, não estamos a falar de violações comuns, estamos a falar de homicídios, violações e atentados contra a dignidade humana que são praticados num contexto de guerra, que é um contexto determinado por um Estado e pelos seus altos líderes políticos e militares. Portanto, não há dúvida nenhuma que estamos aqui a falar de crimes e de reparações que têm lugar no direito internacional e no contexto internacional. E deveríamos estar a falar também todos de genocídio, ou o facto dessa palavra estar a ser basicamente usada pela Ucrânia e pelos Estados Unidos e não estar a ser usada por Estados da União Europeia, nomeadamente França e Alemanha, é sintomático de alguma coisa? Sim, do quê? Não creio que haja nenhuma leitura política dessa interpretação ou dessa palavra, da utilização das palavras. Eu acho que aqui nós temos que ser cautelosos porque estamos a falar do domínio jurídico. E é muito importante pensar que isto não é a justiça do vencedor, não é a justiça do Ocidente, não é a justiça de uma determinada visão política. Esta é uma justiça que é objetiva e é cega. É cega no sentido em que não é partidária e não toma partido por nenhuma das partes. Isso hoje mesmo, Michelle Bachelet, nas Nações Unidas, dizia isso mesmo, que há certamente ilícitos cometidos por ambas as partes e, portanto, é preciso verificar se existem indícios da prática do crime de genocídio. E, por exemplo, as Nações Unidas hoje mesmo entenderam que ainda não havia prova da prática do crime de genocídio. Portanto, sejamos muito claros, nós hoje temos provas cabais da prática de crimes de guerra, porque houve civis que foram mortos e houve civis que foram atingidos no contexto de uma guerra e que foram propositadamente atingidos, e isso configura, sem margem para dúvidas, um crime de guerra. Não me parece que nós tenhamos ainda evidência da prática do crime de genocídio. Porquê? Porque o crime de genocídio é o crime de intencionalmente eliminar uma determinada parte da população. E não há ainda evidência que a Federação Russa tenha procurado eliminar os ucranianos como um todo, como um povo. E, portanto, é ainda Joe Biden discorda de si. Admito que sim. Eu gostava de ser aqui muito rigoroso. Eu acho que nós temos que ser muito rigorosos nisto. E repare, também, para dizer a verdade, não há grande diferença, porque a partir do momento em que nós temos crimes de guerra cometidos, vamos ter estas pessoas sentadas no banco dos réus e vamos ter estas pessoas, se a comunidade internacional for capaz disso, vamos ter estas pessoas a ser julgadas. Quem nos dera a nós, a comunidade internacional, conseguir julgar estas pessoas pelo crime de guerra que cometeram. E, portanto, se formos capazes de o fazer, eu não acho que haja aqui vantagem em estarmos a perder na questão do genocídio. Não vejo que isso nos traga nenhuma vantagem do ponto de vista da justiça internacional. E também não estou a dizer que o crime de genocídio não foi cometido. Só estou a dizer que não parece que ainda exista evidência disso. O que há evidência cada vez mais é de valas comuns, que aparentemente continuam a ser cada vez mais descobertas, nomeadamente com imagens de satélite, e há algumas com dimensões muito consideráveis.
Consegue-se perceber se houve aqui do lado... Porque muitas dessas pessoas que foram mortas e que foram enterradas em valas comuns foram enterradas por russos que estavam a ocupar naquela altura as várias localidades, nomeadamente nas pequenas localidades em torno de Kiev. Havia objetivo de ocultar? Sim, claramente, quer dizer, há aqui sinais, quer a utilização das valas comuns, quer a utilização dos carros de incineração de corpos. Portanto, houve aqui uma clara intenção de ocultação e de destruição de provas. O que é evidente que acontece numa situação de guerra deste tipo, em que há uma parte que sabe que está a cometer crimes de guerra. E, portanto, é natural que haja uma tentativa de ocultação dessas provas e dessas evidências, o que torna mais difícil o trabalho dos investigadores, mas há pessoas com muita experiência neste campo há muitos anos, na própria Justiça Internacional, no Tribunal Penal Internacional, e, portanto, essa ligação vai ser feita. Mas parece haver aqui existência de tentativas de ocultação e de destruição de provas, o que, aliás, em si mesmo é uma agravante em relação ao crime que foi cometido. Numa população contra uma população, em vários pontos da Ucrânia, que vive semanas perfeitamente horrorosas, com milhões de pessoas deslocadas para fora do país ou para outras zonas do país e com corredores humanitários, como ainda hoje se voltou a ver em Mariupol, que estava previsto um corredor humanitário para retirada de pessoas da fábrica de Azovstal e que acabaram por não conseguir sair. Cada vez mais, e com o adensar da situação no Donbass, este género de realidades se vão repetir. Sim, repare, isso é mais uma evidência da prática de um crime de guerra, porque o crime de guerra não é apenas o homicídio da população civil. O crime de guerra começa logo por ser a violação das chamadas Convenções de Genebra. E nas Convenções de Genebra está prevista a possibilidade, o direito, de as populações civis serem evacuadas através de corredores humanitários seguros e, portanto, quando esses corredores humanitários não são abertos ou quando são violados, ou quando as populações civis não são autorizadas a poder sair das zonas de conflito mais agravado, isso mesmo em si mesmo já constitui um crime de guerra. E, portanto, nós temos assistido a situações que são verdadeiramente inacreditáveis, que já não pensávamos ser possível assistir no momento em que nos encontramos da história da humanidade, de uma barbárie perfeita, e, portanto, é para isto que a comunidade internacional se preparou e é por isso que aprovou e tem em vigor um Tribunal Penal Internacional. É justamente para punir crimes desta natureza. Sr. Gonçalo Matias, foi um gosto. Muito obrigado por ter estado connosco neste Jornal de Sábado. Muito boa noite.